Uma tragédia abalou Washington. Um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos perdeu a vida após um ataque aéreo russo na Ucrânia. O militar, em serviço durante uma operação secreta, foi atingido em um bombardeio que tinha como alvo uma base aérea em Rostov-on-Don. A esposa do soldado foi quem confirmou a notícia devastadora, trazendo à tona detalhes de um ataque que resultou na destruição de vários caças F-16. Inicialmente, o governo tentou abafar o incidente, mas a esposa do oficial revelou os acontecimentos, expondo a gravidade da situação e o envolvimento direto de militares americanos em uma guerra cada vez mais caótica. Quer saber mais sobre o ocorrido? Fique atento, pois vamos explorar todos os detalhes. A perda do militar, mantida em sigilo pelas autoridades, pegou de surpresa a opinião pública, principalmente a imprensa ocidental, que não conseguiu esconder os impactos da operação na pequena cidade de Rostov-on-Don, localizada na região de Kemel. A base militar, usada para missões estratégicas, foi alvo de um ataque de grande escala. Não só 5 dos mais avançados caças F-16 foram destruídos, como também a vida de um militar altamente treinado, identificado como Stephen Milling Parker, foi perdida. O ataque russo foi conduzido com mísseis hipersônicos, atingindo um ponto crucial para as forças da OTAN e as operações militares ucranianas. A esposa do soldado americano que faleceu, Melania Milling Parker, foi a responsável por confirmar publicamente a partida de seu marido, algo que o Pentágono havia tentado suavizar. Ele foi morto em uma área onde as tropas americanas, em teoria, não deveriam estar operando. Abalada, ela expressou sua angústia. Como vão trazer meu marido de volta de Rostov-on-Don? Suas palavras nas redes sociais rapidamente ganharam grande visibilidade, refletindo uma forte insatisfação com o sistema que enviava seus homens a uma guerra cujos interesses dos Estados Unidos permaneciam obscuros. Infelizmente, essa não foi uma perda isolada. Assim como Stephen, outros militares americanos estavam profundamente envolvidos no conflito. A guerra na Ucrânia, que inicialmente parecia afetar apenas soldados locais, começou a cobrar seu preço também entre os ocidentais. O ataque russo foi descrito como altamente coordenado, de acordo com declarações do general russo Vladimir Popov. Os mísseis hipersônicos foram utilizados em 2 etapas. A primeira visou eliminar as defesas aéreas da base, enquanto a segunda foi direcionada para destruir os caças F-16. 4 desses mísseis atingiram o coração do aeródromo, resultando em uma destruição massiva e possivelmente detonando depósitos de munição. Relatórios adicionais indicam que também foram danificados aviões ucranianos equipados com mísseis de longo alcance, fornecidos pela OTAN. A maior preocupação dos militares americanos, no entanto, foi a perda de um de seus próprios homens em uma região onde não deveriam oficialmente estar envolvidos. Stephen Milling Parker, como outros instrutores militares que foram destacados para a Ucrânia, tinha a tarefa de treinar as forças locais no manejo dos caças F-16. Contudo, em vez de aumentar a capacidade de defesa aérea da Ucrânia, essa operação acabou resultando em um grande revés, que abalou seriamente a confiança das forças ocidentais. O fato de que a própria esposa de um militar americano teve que anunciar a partida de seu marido antes de qualquer comunicado oficial do governo aponta para uma falha significativa na coordenação institucional. A destruição dos caças F-16 foi um duro golpe para a Ucrânia e seus aliados na OTAN. Essas aeronaves, que simbolizavam uma esperança de superioridade aérea, foram eliminadas antes mesmo de terem a chance de serem empregadas em combate efetivo. A revelação desse caso pela própria família do militar sublinha uma crescente discrepância entre o que ocorre nas frentes de batalha e a narrativa que a OTAN busca divulgar para o público. As operações em zonas de conflito, que muitas vezes são mantidas em segredo por razões estratégicas, tornam-se difíceis de ocultar quando o impacto chega diretamente às famílias dos soldados envolvidos. A partida de Stephen Milling Parker e a destruição dos caças F-16 no aeródromo de Staro Constante
não apenas revelaram falhas táticas, mas também a vulnerabilidade das operações secretas americanas na Europa Oriental, que deveriam permanecer discretas. Esse incidente, mais uma vez, trouxe à tona a eficácia da estratégia russa, que combina tecnologia de ponta com táticas minuciosamente planejadas. A Rússia tem demonstrado sua capacidade de desferir golpes cirúrgicos, abalando não apenas as estruturas militares, mas também minando a moral das forças ucranianas e da própria OTAN. A destruição dos caças F-16, que eram vistos como um dos pilares da resistência aérea da Ucrânia, foi um golpe devastador que deixou claro que o apoio militar ocidental, apesar de numeroso, não é imune a ataques precisos. Esse cenário é um lembrete de que, mesmo com armamentos avançados, o resultado de uma guerra pode depender de fatores como planejamento estratégico e conhecimento territorial. O custo da perda desses 5 caças F-16, estimado em cerca de 30 milhões de dólares por aeronave, representa um golpe financeiro significativo. Além do preço unitário, deve-se considerar o investimento em treinamento dos pilotos, a logística para manutenção e a tecnologia de suporte que acompanha esses aviões. Esses custos refletem não apenas o valor monetário, mas também o esforço coletivo de países aliados que forneceram os recursos. No entanto, o impacto financeiro é apenas uma faceta do prejuízo. A verdadeira perda está na capacidade operacional que essas aeronaves poderiam ter oferecido na resistência ucraniana. A base de Staro Constante, localizada em uma área estratégica no leste da Ucrânia, desempenhava um papel crucial nas operações militares contra a Rússia. Sua destruição comprometeu a logística e o planejamento das forças ucranianas, que dependiam dela como um ponto-chave de defesa aérea e ofensiva. Sem esse local estratégico, as forças ucranianas ficaram mais expostas, forçando-as a ajustar seus planos de guerra e buscar novas formas de proteção em um cenário cada vez mais adverso. Por mais que as autoridades americanas e aliadas tentem minimizar a gravidade da situação, a perda de vidas como a de Stephen Millen Parker e outros soldados ainda não confirmados deixa marcas profundas. Esses eventos levantam questões que estão sendo cada vez mais difíceis de ignorar. Quantos soldados mais perderão suas vidas em conflitos que não são amplamente divulgados ao público? Até que ponto esses militares estão cientes das missões perigosas em que estão envolvidos, muitas vezes sem total transparência sobre os riscos? A Rússia, o ataque a Staro Constante foi uma vitória inegável. Em uma única ofensiva, conseguiram eliminar um dos maiores símbolos da esperança ucraniana de manter sua soberania aérea. Os caças F-16, tão aguardados e amplamente promovidos como parte da resistência, foram destruídos antes mesmo de serem testados em combate direto. Esse resultado não só abalou a confiança ucraniana, como também enviou uma mensagem forte para os aliados ocidentais. Mesmo suas tecnologias de ponta estão vulneráveis diante da capacidade de ataque russa. A estratégia russa tem sido consistente: atacar de forma precisa, em pontos onde os danos são mais profundos, tanto no campo de batalha quanto nas cadeias de suprimentos e moral das tropas. Ao mirar em alvos estratégicos, a Rússia tem mostrado que, mesmo diante de um cenário de superioridade tecnológica ocidental, a guerra moderna ainda pode ser vencida com táticas certeiras e a utilização inteligente dos recursos disponíveis. Em última análise, a destruição dos caças F-16 e a perda de vidas humanas não são apenas indicadores do custo financeiro e operacional dessa guerra, mas também servem como um lembrete do verdadeiro preço dos conflitos geopolíticos. À medida que mais detalhes sobre essas operações emergem, fica claro que o conflito na Ucrânia está longe de ser resolvido, e tanto as forças locais quanto as internacionais enfrentarão novos desafios nos meses e anos que estão por vir.